mas acho que tudo soma, né? Eu penso o seguinte, eu já venho nesse estudo aí há mais de um ano que eu estou estudando, quase um ano agora, vai fazer um ano que eu venho estudando todo esse universo. Primeiro eu comecei a estudar a questão de organizações em rede. Então, por exemplo, quando a gente vem falar de Prospera, a Prospera ela não surgiu agora. A Prospera já vem aí há mais ou menos uns 10 a 15 anos que ela vem sendo desenvolvida. Então, ela veio lá de uma experiência das escolas de rede, lá no início dessa década. Depois ela passou pela experiência da Madalena 89, depois ela virou a Laboriosa e hoje é a Prospera. Tanto que o documentário que eu estou fazendo, ele começa pela Laboriosa, mas ele vai passar por isso tudo. Então a Prospera não nasceu agora. O que a Prospera se apropriou, ela se apropriou do blockchain. Então, tipo assim, a Prospera funciona por causa da Ethereum, do blockchain da Ethereum, do Ether, e do smart contracts, que possibilita a galera a se, vamos dizer assim, a se relacionar e fazer as transações. Isso aí é uma coisa que eu venho observando. E o que acontece? A Prospera hoje, ela é um ambiente de experimentação. Então, por exemplo, tudo o que está acontecendo hoje na Prospera é experimentação que você tem que fazer. E você tem ali a maestria do Oswaldo, que é um grande especialista em rede, sabe trabalhar em rede e vive de rede. Então, tipo assim, o que eu acho muito interessante na questão do brand é que as marcas vão continuar existindo. E elas vão existir. Só que acho que a forma que você tem que encontrar é a forma da Carol de enxergar como a marca funciona hoje e como ela poderia funcionar dentro do universo da Prospera. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma produtora dentro desse sistema, que é a Sonho, que é a minha produtora, que daqui a pouco eu vou lançar o objeto dela. Só que eu estou experimentando ela no comentário da Laboriosa, que é o quê? É não ter cargo padrão, é ser descentralizado. Amanhã eu devo estar lançando um financiamento para poder custear a primeira parte do evento. Então, eu estou experimentando um aprendizado. Então, o que eu tenho percebido, que eu acho que é o interessante, é você lançar esse aprendizado num modelo tipo assim, porra, eu quero fazer isso. Eu acredito que o branding ele pode ser abundante, e ele pode ser abundante. Porra, vê o Brown do Luiz. Hoje eu estava conversando aqui até com meu irmão, o Brown do Luiz. Você é aqui do Rio, não é? Sim. O que era o Brown do Luiz há 5 anos e o que é o Brown do Luiz hoje? O trabalho que o Luiz fez de brand, essa coisa toda. E ele não investiu tanto, ele foi fazendo, as coisas foram acontecendo e foi, a coisa pegou. Então, tipo assim, você pode, no meu ponto de vista, ver o conhecimento que você tem, que eu acho que não, o Oswaldo até falou um tempo atrás, que tem como você misturar os dois mundos, porque a abundância, ela também gera escassez, então você pode flutuar isso muito bem. Dá para você navegar nesses dois polos. Tipo assim, não é só você produzir para dentro da Prospera, também você pode produzir para fora da Prospera. Tipo assim, a Prospera é apenas um universo ali de uma experimentação. No meu ponto de vista, ela é apenas um universo. E existem vários outros universos que a Carol pode estar navegando. Então, você pode estar levando a abundância para outros conceitos fora da... Você pode pegar os conceitos que você aprendeu, que você vai aprendendo aqui dentro do aprendizado, porque o interessante é o livre aprendizado que você vai tendo aqui dentro, das percepções que você vai tendo, e você vai aperfeiçoando isso e levar isso para o cotidiano aqui fora, porque uma coisa é fato, as organizações vão entrar no blockchain. Isso é uma coisa que não tem como mudar. É mudança de tecnologia. Nós estamos no fim da era industrial. Aí é interessante o acompanhamento dos livros, tipo assim, não sei se você já leu o Blockchain Revolution. Eu comprei, eu não terminei de ler ainda. É muito interessante quando você lê o Blockchain Revolution. O livro que o Taiwan está botando aí agora, que é A Era da Criptomoeda, eu tive a oportunidade de ler, porque como eu estou traduzindo também, aí o que acontece? Eu vou lá traduzindo, como eu gosto de ler, eu já vou vendo um conceito. Então, quando você já lê aí a questão da era da criptomoeda, como você já vê o Blockchain Revolution, quando você vê aí a evolução do Bitcoin, a transformação que está tendo aí nessa questão de distribuição, que o blockchain ele
ele é distribuído, apesar de ter algumas organizações que vão centralizar o blockchain, isso é fato. Alguns bancos centrais, algumas empresas vão ter o seu próprio blockchain. Então, se você consegue entender a dinâmica do blockchain e a dinâmica da abundância, você consegue fazer um processo de brand voltado para fora também, levando isso para as outras pessoas. Porque as organizações elas vão ter que se adaptar. É igual um objeto que o Murilo lançou aí, que é o blockchain para as empresas. Tipo assim, eu não sei a sua formação, eu sei a formação do Murilo, que é engenheiro, já conheço o Murilo já há algum tempo, e eu tenho formação em administração. Então, a cabeça assim, do área de formação e fiz um mestrado em Design e Branding Strategy. Então você tem uma cabeça um pouco mais voltada para a coisa organizacional. Muitos ali são muito ligados ainda em outro pensamento. Então, tipo assim, essa formação que de repente a gente tem um viés um pouco organizacional é muito diferenciado daquela questão ainda. Então, a gente tem que, tipo assim, desaprender um pouco e fundir esses conceitos, que eu acho que o barato dessa brincadeira é a fusão dos conceitos e levar isso para um outro platô, para um outro patamar. E, tipo assim, eu vejo que a ideia também não é não pirar também na loucura. Eu acho que, tipo assim, é fazer. Eu acho que, tipo assim, tem muito potencial, tem muitas pessoas que vão passar por esse desenvolvimento, vão passar por essa evolução. A dinâmica do mundo está mudando, isso aí você pode ter certeza. A dinâmica está mudando. Por exemplo, você vê a Coreia do Norte. Como a Coreia do Norte está conseguindo dinheiro? A Coreia do Norte está minerando aí Bitcoin. A Coreia do Norte está começando a minerar Bitcoin e está ganhando dinheiro. E aí? Dane-se o mundo. Quer fazer embarque econômico? Hoje você não faz embarque econômico nenhum. Então, porque hoje a distribuição do blockchain, dependendo de ser Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Peercoin e por aí vai, essa liberdade que está tendo hoje dessa distribuição, é isso que vai diferenciar o mercado daqui a pouco. Então, cada um pode fazer o que quiser, e se tiver um pouco de, vamos dizer assim, de percepção do que está acontecendo nas ordens, o cara consegue expandir. Então, a percepção que eu tenho, e tipo assim, que eu posso tentar tipo assim, ajudar, é aprendizado. Se tu tem a ideia, minha filha, bota para rolo. Se der errado, faça de novo. Pegue as ideias que o beba da fonte do Oswaldo, beba da fonte do Murilo, beba da sua fonte, beba da fonte do Taiwan. É aquilo, cada um é livre para fazer. O iniciador é que vai ditar as regras. Porque no início eu acho que eu também tive essa percepção também no Abundante, que a coisa era um pouco coletivizada, mas hoje eu já percebi que a coisa ela é individual. As decisões elas são tomadas de forma individual. Então você, o indivíduo, que tem que chegar lá e decidir, eu vou fazer assim, 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 assado. Se for escasso, se for abundante, no meio do processo você vai começar a, vamos dizer assim, a arestar e ajustar. Então, o barato... O quê? Aí se abrindo para o processo, aí entendendo aonde que dá para potencializar mais ou menos. E vai. Porque se a gente ficar muito na teoria, teorizando, planejando, fazendo cronograma, como o Oswaldo mesmo diz, fazer o cronograma, fazer... Porra, teve um grupo que a gente começou a entrar aí, começar a conversar, o cara já queria fazer Trello, queria fazer não sei o quê. Eu falei, brother, vamos fazer. Vamos botar para rolo, não vamos ficar teorizando muito, não. Se a gente não entrar na questão do campo da ação, a gente não vai aprender. Então, tipo assim, eu acho que o lance é muito interessante. A gente tem aí a possibilidade de nos financiarmos entre si. Tá entendendo? Por causa da PCD, essa coisa toda. Então, a gente tem essa possibilidade de financiamento. É uma coisa que, de repente, daqui para frente, a galera vai começar a entender como funciona bem essa questão do financiamento dentro da rede. E eu acho que o interessante também é a questão de ir. Tipo assim, eu vou para São Paulo semana que vem gravar. Não estou quase nada armado, a estrutura está indo, estou indo para lá. Primeira vez que eu vou fazer um filme totalmente diferenciado daquela coisa, se fosse o último filme que eu fiz, tinha todas as planetas, não estou levando nada, estou indo, vou levar só a câmera, vou alugar algumas coisas lá que eu tenho que alugar e vou fazer o filme. Entendeu? Mas por quê? Porque eu estou tentando refazer diferente, tirar o modelo que eu tenho de produção de audiovisual, que é aquele modelo, vamos dizer assim, todo encaixadinho, para tentar uma coisa free, uma coisa livre, uma coisa tão tranquila.
E eu acho que é isso que você pode tentar caminhar nessa brincadeira toda aí, tentar deixar a coisa fluir. Tipo assim, você teve a ideia aí de fazer o blend abundante. Falei, pô, esse nome é maneiro. Falei, vou entrar nessa parada para ver que parada é isso aí. O nome já me chamou a atenção. Blend abundante. Então, tipo assim, você pode até levar essa vamos dizer assim, esse conhecimento, esse know-how que você está adquirindo para as outras pessoas. Pode fazer um curso aqui fora. Como é um brand abundante? Sei lá. E levar. E tentar levar toda essa cultura. Porque isso tudo que nós estamos estudando hoje, eu participo de uma trilha chamada Criptotrilha, que nós estamos entrando na segunda onda do blockchain. A segunda onda do blockchain, a primeira onda foi toda a parte tecnológica. Então, a construção tecnológica dos blocos, das redes, da tecnologia, essa parte já foi. A segunda parte que nós estamos entrando agora vai ser a parte organizacional. Vai ser a parte onde vai começar mesmo o blockchain fluir, vai começar a entrar os smart contracts. Os smart contracts vão ser uma realidade de pouquíssimo tempo em várias organizações. Então, tipo assim, vai precisar desse branding, tipo assim, essa questão do Murilo aí, que vem nessa questão executiva aí, de desenvolver MBA aí voltado para blockchain, entendeu? Essa tua questão de desenvolver essa área de brand, de marca, de entender como vai ser isso. Imagina como vai ser a educação das pessoas. Por exemplo, a transação de carteira. Daqui a pouco as carteiras as pessoas vão estar dando quality no telefone, vai ser tipo em Singapura. O garotinho vai chegar lá na loja, já vai botar lá a sua hash lá na parada, já vai ler, já vai conectar lá na sua wallet lá, já vai transferir o seu Ether, o seu Bitcoin, a sua moeda virtual, seja lá qual for. Isso vai ser uma realidade em 3, 5 anos. Então, tipo assim, eu acho que o passo que eu penso e que eu imagino e como eu venho trabalhando é tipo assim, é apenas substituir a tecnologia, porque o padrão vai ser o mesmo. É a substituição de tecnologia que nós estamos vivendo hoje. O blockchain vai ser uma substituição de tecnologia que nós estamos tendo. A tecnologia de controle, essa coisa toda de software. Então, tipo assim, o que eu penso é isso. Fazer. Deixa eu dar uma ponderada aí agora para também colocar minha visão, Carol, porque 8h30 acho que vai começar. 8h30 vai começar o papo do Diogo com o Noia e eu quero acompanhar com ele também. Mas então, então deixa eu te comentar. Eu acho que o Tony tem razão. O que ele está dizendo para você, e de alguma forma disse para mim também, eu comecei a ver, a gente que vem com conhecimento e expertise da área organizacional e chega na abundância, é natural que a gente queira fazer aquilo que conhece e domina em prol da Prospera. Só que, vamos dizer, como o pessoal lá fala ou acredita num outro paradigma, nós acabamos ficando com uma oportunidade de fazer um jogo em mão dupla. A gente tanto pode ensinar as coisas do blockchain para as organizações, como a gente pode pegar os conhecimentos que tem das organizações e adaptar para aquele ambiente da Prospera. São dois objetos bem diferentes, não dá para fazer num objeto só. Uma coisa é a introdução do blockchain no branding das empresas. Sim. Outra coisa é a introdução do conceito no ambiente Prospera, do conceito de branding. Eu gostei, nessa última fala aí do Oswaldo, anteontem, sei lá quando foi, em que ele comentou que a abundância inclui a escassez. E é legal isso, porque senão eu ia brigar muito com ele, porque eu até já falei isso com o Tony uma vez, todos nós somos escravos da escassez. A gente não tem autonomia de virar abundante em todos os sentidos, porque existe o diabo do Cronos. O Cronos, contando os anos que nos falta de vida, sei lá, não é Kairos. Você pode ter atingido seu ponto de maturação ou não, mas o Cronos te traz as doenças, as enfermidades e acaba com a sua vida aos 100 anos. Não tem jeito, né? Então, esse Cronos, vamos dizer assim, faz com que, para todos nós, inclusive da Prospera, tempo signifique recurso, significa dinheiro, significa valor. E eu acho que é aí que é a oportunidade que você tem de trazer as coisas do branding
para o ambiente Prospera. Eu tenho me dado conta, vamos dizer assim, que a Prospera hoje ela é muito pequena. Nós estamos com 600 e poucos nesse ambiente, sujeitos nós nessa rede. Mas eu tenho acompanhado e ela está crescendo a todo dia, numa média aí de 8 pessoas por dia. E deve crescer exponencialmente, eu imagino. Somado a isso, tem um outro dado da questão, que é o seguinte: se já tem um blockchain funcionando em português, é muito difícil que surja um outro alternativo, a não ser que seja muito melhor. E eu acho difícil ser muito melhor, porque esse é bastante livre, as pessoas não têm restrição de fazer coisa nenhuma. Então, é possível que a Prospera, no médio e longo prazo, se transforme no blockchain do Brasil. O dia que a gente tiver 1 milhão... Como? O Ethereum que você está falando? A Prospera. Mas a Prospera ela não é um blockchain. Ela usa o blockchain do Ethereum, claro, mas eu digo é porque a Prospera é uma das fantasias do Ethereum. Tá. Eu gosto de ver isso, não sei se é verdade, mas me ajuda a ver o seguinte: quando o Bitcoin foi inventado, ele teve a pretensão de ser um blockchain para o mundo, para o planeta. Só que ele esbarrou num problema óbvio, que é a questão do idioma. O mundo não fala inglês. Então, a sacação do Ethereum, que veio depois do Bitcoin, é muito melhor, porque o cara criou um software aberto e a comunidade, cada idioma dele, e criar o seu blockchain. Ele não deixa de ser um blockchain Ethereum, mas ele está vestido, cercado, condicionado àquelas condições de quem criou aquele blockchain. Faz sentido? Sim. É como se o Ethereum se propusesse a cobrir o globo, o planeta, como uma colcha de retalhos. Não como uma única colcha feita o Bitcoin queria cobrir. Ele se propõe a cobrir com uma colcha de retalhos, onde os africanos têm um blockchain africano, os árabes têm um blockchain árabe, vários retalhos fazendo o todo, e esses retalhos se comunicam através do Ethereum, do Ether. Essa foi a sacada do Ethereum, que eu achei bem mais interessante, porque, efetivamente, a confiança que é importante dentro de um blockchain, ela depende muito do idioma nativo. É difícil você criar confiança em inglês, em árabe ou em chinês. Entendi. Então, esse olhar que você está dizendo, você está colocando para colocar a Prospera como um blockchain. Dos que a Prospera fosse um dos retalhos dessa colcha da Ethereum. É isso? Exatamente. Tá. Então, vamos dizer assim, ela deve crescer bastante, eu imagino. Em um ano, talvez ela já tenha aí 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, não sei. Mas o que acontece já hoje, e vai agravar cada vez mais, é que 1 milhão de nós se apresentando, cada vez mais, vamos dizer assim, como é que a gente tem para se apresentar? Os nós só se apresentam ou através daquela descrição do sujeito, ou através dos seus objetos. E no objeto nós temos uma imagem para colocar, um título, uma descrição. Todos os estudos de branding deveriam ser aplicados a cada nó para o camarada ver como é que ele está apresentando o seu objeto. Mesmo que não seja uma construção coletiva, que seja uma construção individual, se ele quiser, e se ele quiser convidar pessoas para dar pitaco, feito a gente está dando pitaco aqui no seu projeto, ele pode fazer algo mais abrangente, envolvendo mais pessoas, mas ele de per si tem que cuidar da sua marca. Porque dentro dessa visão de branding, cada pessoa é uma marca, cada negócio é uma marca, cada cidade é uma marca, cada país é uma marca, tudo é uma marca, na verdade. Exatamente. Né? E é muito legal, do ponto de vista você falar assim, cada sujeito é livre para fazer o que você quiser, você não é o teu cargo, você não é... Tudo bem, mas quando você pega todos os sujeitos e colocam eles completamente livres para a subjetividade, fica completamente difícil e, enfim, se diferenciar. E se você tem 1 milhão de sujeitos, esses sujeitos vão querer se diferenciar, eles vão precisar de alguma forma se diferenciar para conseguir, inclusive, se fazer as conexões
né? Claro, O que um pode colaborar com até mais. É um comportamento natural. Ele ser encontrado, ele precisa ser encontrado na rede. E para ser encontrado na rede, ele tem que lembrar que para ele tem lá uma fotografia e uma descrição, e para o objeto, uma fotografia, um título e uma descrição. Então é muito. O Oswaldo está falando de reputação, né? Ele chama de reputação, que é a marca. Ele está criando a reputação pessoal, a reputação do seu objeto, com aqueles 3 instrumentos. Se ele não for extremamente feliz, se você der uma folheada lá, você vai ver que tem sujeito que não bota nem a foto, tem objeto que não tem imagem nenhuma. As pessoas estão cuidando de atrair atenção. E a escassez da atenção ela vai existir sempre. Por mais que a rede seja grande, ou seja, vai haver abundâncias de atenção, porque tem muita gente para dar atenção, cada nó de per si, para encontrar a quem busca, vai ter pouco tempo. Então, ele precisa não se equivocar. Quando eu clicar lá numa marca, porque eu vi a marca está legal, o título, a descrição estão coerentes, eu quero isso, eu não posso chegar lá e encontrar uma coisa estranha, diferente do que foi vendida naquela marca. Né? Quanto maior for a abundância de sujeitos e objetos, maior vai ser a escassez de atenção. Porque a gente presta atenção em tudo, não tem como. Claro. E essa escassez do Cronos, ela é inexorável. Eu não posso perder tempo olhando um bando de coisas sem interesse para mim. Eu preciso identificar, através das fotos, dos títulos, das coisas, fazer a seleção que todos vão fazer do que me interessa e do que não me interessa. Que é o que já acontece na interação do grupo normalmente, né? Você vai lá e olha as pessoas interagindo. Se é uma pessoa que você conhece mais ou que você já viu alguma coisa sobre ela, aquilo ali já chama mais a sua atenção do que algo que você nunca viu nada. Se o Oswaldo falar, a atenção para ele é muito maior, porque ele já tem uma marca construída para as outras pessoas. É isso, e eu vou comentar agora daqui a pouco com o Diogo. E que está sendo transferida, que está sendo levada de uma pessoa para outra. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu conheci, como eu venho estudando fenômeno de rede, eu levei a marca para o Murilo, levei o Oswaldo para o Murilo já levou lá para outra pessoa vai levando, então é isso. Então, isso que o Murilo falou é muito interessante. É muito interessante mesmo esse trabalho. E, tipo assim, como a gente está num ambiente de experimentação, e como nós estamos na ponta da vanguarda desse estudo, porque, por exemplo, eu estou tentando desenvolver uma rádio, estava até falando com o Murilo, a Rádio Prospera. Eu já fiz até já vi quanto custa a rádio, dá R$25 por mês para montar uma rádio, comprar já uma rádio pronta, entendeu? Com várias coisas. Então, tipo assim, e dessa rádio fazer um buraco de minhoca, cruzar todas as informações. Porque o que vai acontecer, no meu ponto de vista, é o seguinte: muitos objetos vão se fundir, e muitos objetos são sinergéticos, são muito parecidos. Então, tipo assim, mais complexas, né? Porque vão acabar se fundindo. Como nós estamos no início de um processo, muita coisa, vão surgir outros universos prosperas. Vão surgir outras, tipo assim, não é que vai ter 1 milhão, mas daqui a pouco vai surgir lá o Chain, vai lá para um canto. Daqui a pouco o brand abundante vai se desfazer e vai para um outro universo. Então, aos poucos, as pessoas vão se desfazendo. Então, vão se desfazendo, vão se expandindo. Porque, por exemplo, o que o Oswaldo fez, quando ele fez isso no ano passado, era feito à mão. Então, veja a evolução de como isso era feito há um ano atrás na mão e como está sendo feito hoje. Numa brincadeira, você consegue descobrir que o sistema ali e não conseguiu reparar o erro. Evolução muito grande. Ele já vai acabar com as calor. E, tipo assim, é muito interessante para você, se você conseguir compreender essa paradinha e ver isso como um campo de possibilidade de estudar, porque eu acho que o barato agora é fazer estudo em relação a tudo isso que está acontecendo. Porque como nós somos os pioneiros dentro dessa construção, porque hoje a única organização dessa que existe da Prospera, ela é única no mundo. Não é só no Brasil, ela é no mundo. Não existe uma interação dessa
como está sendo feita no mundo. É uma coisa mundial. Então, tipo assim, é uma experiência que nós estamos tendo, uma grande oportunidade de entender esses universos, de associar a abundância com blockchain. Isso não tem ainda no mundo. Porque tudo ainda você tem a descentralização. Os blockchains, e eu venho fazendo estudo em relação aos blockchains, tipo assim, já vi vários blockchains, várias regras de emissão de vários blockchains, porque eu estou participando agora de uma regra de emissão de uma moeda aí virtual para poder entender, não é nem que eu queira fazer programação nem nada, porque meu interesse não é programar, não. Meu interesse é entender como isso funciona e como eu posso trabalhar isso para os meus objetos. Então, se eu consigo entender como se constrói uma regra de emissão, eu saio numa vanguarda muito grande. Então, tipo assim, e quando você consegue entender ali o mecanismo de como funciona, as coisas ficam mais fáceis. Então, tipo assim, vão existir inúmeros blockchains, vão existir inúmeras moedas, todas elas interagindo uma com as outras. Então, tipo assim, o que eu tenho feito aqui na Prospera é usar isso como um puta laboratório de entender como funcionam esses mecanismos e como, no futuro, esses mecanismos podem ser levados para outras organizações que vão entrar nesse sistema. Porque, tipo assim, os coworkings daqui a pouco eles vão entrar nesse sistema. Porque você vai sair a questão do custo fixo. Então, o cara conseguiu fazer uma parada, ele conseguiu construir um coworking que não tem custo fixo. Isso aqui é um puta coworking. Esse é um dos meus desafios, na verdade. Eu trabalho aqui em Santa Teresa, no CEL, que é uma... Enfim, não sei que o Rosvaldo odeia o nome, uma casa colaborativa, um coworking, um whatever, como quiser chamar. E eu estou começando também a pensar como é que esse espaço pode se tornar mais abundante, né? Ou abundante, porque não é ainda. Então, já estou também tentando elucubrar. Outra opção. Entendeu? Então, tipo assim, o campo das possibilidades ele vai aumentar de uma forma significativa. Se você for olhar, eu acho que só 60 pessoas contribuem ainda com a PCD. 60 e poucas pessoas. Tem 600 sujeitos, mas poucas pessoas contribuem com a PCD. Imagina quando isso começar, imagina quando esses objetos começarem a rentabilizar e começarem a botar retorno lá para a PCD. Imagina quantos projetos vão ser desenvolvidos. Então, tipo assim, a gente está hoje num campo de possibilidade imensurável. A gente está hoje tipo assim, muito bem na fita, tá entendendo? E é isso. Sabe que se fosse, Carol, se fosse você, sabe o que eu faria? Eu cuidaria primeiro assim, de uma forma espetacular da sua imagem, do objeto que você criar. Depois, eu faria também esse trabalho num objeto que não seu, gratuitamente, assim, o meu, do Tony, pega um desses qualquer. Ele fala assim, olha, um objeto deveria... E aí você aproveita para ser didática, né? O objeto deveria cuidar da foto por isso, por aquilo, a foto tem que ver com conteúdo, confirme com não sei quem se a foto está conectada, ou seja, você criar instruções de como gerar uma imagem legal, exemplificando com 1, 2, 3 trabalhos, e depois dizer, olha, pessoal, ou segue a regra, estou aqui para dar consultoria, quem quiser pingar aqui na minha carteira, pinga. E para a rede abundante, é melhor você mostrar o serviço que é capaz, essa coisa de pegar os conceitos do brand e trazer para Prospera, eu faria assim, 2, 3 de graça, e dizer, olha, sou capaz de fazer isso, quem quiser ajuda, me chame. A imagem do seu produto é importante, a imagem do seu objeto é importante, a sua reputação, como você se apresenta na rede, é super importante. E se colocar na posição de consultora. Já para o outro lado, quando você for pegar os conhecimentos do blockchain para levar para as empresas, aí é bacana você fazer outras traduções, né, com a linguagem do pessoal da empresa, outros modelos de negócio que você for capaz de pensar, e coloca aí na Prospera também, porque o que acontece? Ele pode não ecoar atualmente entre os 500, 600 nós, porque eles não têm essa visão organizacional nesse momento, nenhum deles, ou seja, não estão preocupados com isso, mas na medida em que a rede se expande, essas coisas, sei lá, um empregado de uma empresa que está precisando de um brand pode fazer parte da rede e ficar sabendo que você é a menina que conecta esses dois assuntos. Uhum. Eu iria por aí. Tá. É só uma opinião assim, a mais para você pensar. Claro.
vocês dois, você falou que o teu é o das empresas, né? Como é que você... Não, o teu é... Na verdade, eu estou com 4 objetos hoje. Fala para mim do objeto de vocês. É porque eu preciso personificar, assim, porque eu ouço muita coisa e quando eu não vejo as pessoas, essa interação, eu fico perdida. Comenta rapidamente aí, Tony, quais que você está hoje tocando? Hoje eu estou no Laboriosa 89, que é o documentário da Laboriosa, que está lá, que acho que foi um dos primeiros objetos a surgir. E estou mais ou menos com a Rádio Prospera, que é a Prosper Rádio aí da Ana Cunha, que a gente tá tivemos a ideia junto, mas ela que iniciou. Então estou mais ou menos nesses dois. E os do Murilo aí, que o Murilo vai dizer aí agora, eu estou envolvido também. Tá. O da Laboriosa é um documentário em si, mas você, por mais que não esteja nesse momento focando nisso, tem um objetivo de, por trás, fazer uma produtora, você falou, né? Não, eu tenho uma produtora chamada Sonho. O que acontece? Já tem uma produtora. Eu tenho uma produtora Sonho, que é uma produtora que eu venho trabalhando nela há 2 anos, que eu não quero trabalhar com o sistema de edital. Que eu acho o sistema de edital um grande dispêndio de energia, ainda mais agora com o ódio que tem aí com a Lei Rouanet, com a Lei do Audiovisual, com esse processo todo que gerou um ódio muito grande, porque os artistas e o governo quer ajudar os artistas. Então, é uma briga muito grande esse barato todo. Mas há 2 anos que eu venho tentando desenvolver um modelo de negócio, eu comecei a traduzir o livro do Blockchain Revolution, eu comecei a trabalhar a Sonho, que é a minha produtora, dentro desse modelo. Só que, o que acontece? O primeiro projeto que eu vou fazer é o Laboriosa, que eu vou fazer, que é trabalhar o documentário da Laboriosa no movimento abundante, sem custo fixo. Então, eu estou pegando o conceito do não ter custo fixo, de não ter empregado, de não ter nada, e vou aprender como isso vai funcionar. Então, no momento que eu fizer o documentário da Laboriosa, que eu tiver toda a experimentação, vamos dizer assim, tudo funcionando, ver onde que deu certo, onde que deu errado, aí eu lanço a Sonho. Então, a Sonho, ela vem dessa construção de eu entender como funciona uma produtora dentro do universo abundante, utilizando o blockchain e sem custo fixo e sendo distribuída. Então, esse é um desafio que eu tenho que eu estou trabalhando. O outro foi uma coisa muito interessante que eu percebi, que é a Prospera Radio, que o universo cripto como um todo, não é só o blockchain, mas toda a questão de universo cripto envolvido aí, inteligência artificial, a questão da internet das coisas, isso aí vão ser assuntos que em pouquíssimo tempo vão chegar às pessoas comuns. Então, o que eu venho pensando? Então, hoje eu estava tendo uma psicanalista fazendo um mapa mental do... Cara, eu sou muito louco, eu faço um mapa mental do psicanalista, cara. É mó barato. Aí eu fui lá e fiz um mapa mental lá com ele para entender como funcionaria uma rádio, a Rádio Prospera, como ela funcionaria dentro desse universo exponencial de assuntos que vão virar tipo assim, coisas comuns. E eu tenho percebido que eu tenho pesquisando isso já com bastante veemência, que não existe uma rádio essa abrangência toda. Então, como eu vi que tem uma possibilidade de entrar e fazer projetos nessa área e começar a fazer tipo um buraco de minhoca, tipo assim, cruzando essas informações todas, como você falou, imagina daqui a pouco, tem 600 objetos, 600 sujeitos. Imagina um dia que tiver aí 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Aonde que eles vão procurar informação? Então, eles podem entrar na rádio e da rádio eles começam a distribuição das informações, a distribuição dos conteúdos, podcast, vídeo, blog, tudo numa plataforma só. E uma coisa muito simples, que isso aí eu fui fazer uma pesquisa, sai R$25 por mês uma estrutura dessa. Então, tipo assim,
Aí eu vou trabalhar esses dois universos dentro do processo, que é essa questão de comunicação. Trabalhar a questão da rádio para poder também trazer outros conhecimentos de fora, porque a ideia não é, entendendo? Hoje mesmo, semana agora, vai ter o Bit Conferência em Brasília, um dos maiores eventos de blockchain do Brasil. Então, tipo assim, pegar essa galera e trabalhar com essa galera vai ser muito interessante. O festival que eu estou produzindo aqui no Rio vai ter uma manhã inteira só falando de blockchain audiovisual, blockchain no audiovisual. Então, tipo assim, entender esses formatos e levar isso para dentro do meu universo é o que eu venho trabalhando hoje, tentar trabalhar essa parte de comunicação. E como eu sou administrador, eu estou no auxílio do Murilo aí, tipo assim, o que o Murilo faz aí, eu nem penso duas vezes, já estou dentro, essa questão de organização. Então, o que ele tocar aí de organização, ele já pode ter que eu estou atrás dele aí, pintou, não quero nem saber, é isso que tu vai fazer, eu vou junto, entendeu? Então, tipo assim, é isso que eu venho animando hoje dentro desse universo. E essa moeda que está sendo muito interessante, essa criação dessa moeda que é a 2C. É uma moeda que eu estou participando desde o início de como a gente vai fazer. Agora entrou na questão de como entender a regra de emissão. Então, você começa a entender o blockchain, das possibilidades que o blockchain tem, que não são ainda tão desenvolvidas dentro do ambiente da Prospera. A gente ainda está engateando. A questão toda, a gente ainda está entrando na abundância, mas daqui a pouco as coisas vão começar a ficar mais legal. Carol, mas peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui, que talvez eu conheça o Tony um pouco melhor. O Tony é multipotencial, ele tem uma cabeça enorme, ele é capaz de tocar 50 mil coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo acompanhar tanta coisa, não. Essa parte que ele está dizendo agora, dos smart contracts, já é uma parte super técnica. É interessante, super interessante, sim. Ele acompanha fácil. Eu não sei se os simples mortais feito eu conseguem acompanhar bem, não. Entendi. Mas fala o que você falou, Murilo, explica um pouquinho mais. Vamos ler agora. Não, então, eu fiz 4 objetos. O primeiro que eu fiz foi nessa mesma linha de levar os conceitos do blockchain para as empresas. Eu chamei ele de transição. O objetivo, vamos dizer assim, é ajudar, reunir. Eu primeiro criei uma comunidade, mas depois eu criei um objeto, porque o Oswaldo falou que vai acabar com as comunidades. Porque a ideia era ter objetos como, por exemplo, um MBA em blockchain. Só faz sentido um MBA em blockchain para vender para a empresa. Não faz nenhum sentido para você oferecer isso para a Prospera. Sim. Né? É a linguagem corporativa que consome MBA. Então, vamos dizer, esse foi o primeiro que eu fiz, foi com esse olhar de criar objetos que ajudassem as empresas a explorar as coisas do blockchain. Isso não tem nada a ver com a Prospera, porque, como o Tony comentou aí, existem vários blockchains para várias coisas. Esses de coworking, eu acredito que a Prospera vai ser o grande blockchain de coworking do Brasil. Agora, isso não impede que o próprio Banco Central utilize, os bancos utilizem blockchain, a Petrobras vai utilizar blockchain, certamente, pedaços de blockchain para fazer outras coisas, para fazer partes da sua estrutura. Então, eles vão ter essa ansiedade por conhecer e um MBA em blockchain, onde a gente pudesse comentar de branding, de política de pessoal, de gestão de pessoas, essa parte que é a parte que eu conheço, vamos dizer assim, seria fazer uma leitura dos elementos do blockchain para as empresas. Né? Então, acho que foi o primeiro objeto que eu criei. Depois, conversando com o Tony, com o pessoal, eu achei que eu precisava também oferecer alguma coisa para a Prospera. E para a Prospera eu criei um chamado Verbo, que eu estou tentando até hoje imaginar. Por quê? Porque eu acho que a Prospera criou sujeitos e objetos. O verbo é o que os une. O verbo é a ação. Só que o agir, vamos dizer, quando você for agir e quando outras pessoas forem agir colaborando, ela cai de volta no campo em que eu entendo, que é o campo de como colocar as pessoas para trabalhar de uma forma que todos fiquem satisfeitos. Então, vamos dizer assim, aí é fazer a tradução dos meus conceitos de gestão de pessoas para uma leitura Prospera, para uma leitura blockchain.
né? Como é que eu posso pegar determinados conceitos, como, por exemplo, de remuneração? Eu estudei remuneração e conheço remuneração para as organizações, né? Agora, se 10 pessoas vão traduzir um livro e elas querem pactar uma regra de como dividir o ganho obtido, eu posso pegar os conceitos de remuneração e questioná-los com cada conceito e dizer que isso se aplica aqui, vocês acham que isso é válido? Ou seja, eu posso provocar uma discussão em torno de como remunerar qualquer coisa, porque eu conheço os conceitos de remuneração. Mas esse, então, seria o verbo, é o segundo objeto. Aí, o que aconteceu? Eu imaginei, vamos dizer, eu tenho um produto criado, feito para as organizações, para empresas, para corporações. Só que esse produto, vamos dizer assim, é que eu sou meio maluco, eu fiz um produto que eu comecei a apresentar, que é o Delphos, que é exclusivamente sobre comportamento humano. A qualidade das relações de comportamento humano, seja numa equipe de trabalho empresarial, seja numa equipe que se junta em torno de um projeto qualquer de rede. Só que o Delphos, vamos dizer, ele precisa, talvez até mais do que a questão de branding para Prospera, porque ele precisa ser repensado todo para esse ambiente. Os conceitos, por exemplo, e aí eu criei o quarto objeto, foi justamente para tentar, em vez de apresentar o Delphos, eu pensei em fazer o Delphos acontecer dentro da Prospera, passo a passo, objeto a objeto. E aí eu criei um primeiro, que eu lancei por último, que eu chamei de ética, para saber se a Prospera, se nós que formamos a Prospera, em que nós que formamos, que frequentamos o ambiente Prospera, gostamos. Uhum. E que a gente considera bacana, o que a gente valoriza. Então, eu até botei uns exemplos lá. Nós fazemos para aprender, ou nós aprendemos fazendo, não sei como é que foi a frase que eu escrevi. São os conceitos que eu venho aprendendo aí do Oswaldo e tentando colocar como frases, vamos chamar assim, de um código de ética da Prospera. Né? Perguntar é melhor do que afirmar, sei lá, você perguntar nos grupos é sempre melhor você perguntar para poder entender alguma coisa, enfim, tentando colocar aí no papel quais são as coisas que a maioria acredita, e era um mecanismo de votação. Então, qualquer um pode colocar qualquer frase e o resto da rede pode votar se gostou ou não daquilo, e a ética seria aquelas mais votadas. O que o pessoal está votando muito? Que frases são as que comandam, vamos dizer assim, a maioria das pessoas aqui em termos de valores, né? Essa é a discussão do ética, que foi esse último, que tem esse objetivo de mergulhar no objeto Delphos desde o início, como eu fiz para as empresas, agora fazendo já para a rede. Como é que funcionaria essa questão de comportamento nas redes? Então, foi por aí que eu 4 objetos. Depois dessa última aula aí com o Oswaldo, que foi ótimo, o Diogo chegou aí. Boa tarde, Diogo. Tudo bem? Oi, Diogo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Depois dessa última aula do Oswaldo, né, que ele estressou esses conceitos que o objeto deveria ter, eu confesso que eu dei uma embaralhada aí na cabeça com os 4, eu resolvi tomar um tempo para repensá-los à luz desses conceitos e ver se... Entendi. É isso mesmo. Porque o que acontece? É isso que a gente começou falando. A Prospera hoje é uma e daqui a 1 ano ou 2 vai ser outra. Então, vamos dizer, se você colocar hoje assuntos que ainda não tenham efervescência ou reverberação, é perfeitamente normal, porque nós estamos com um universo de 600 pessoas. Uhum. E em 600 pessoas aleatoriamente aí agarradas, eu garanto que muito poucos. É o caso, por exemplo, do Diogo, né? O Diogo aqui dentro, para falar de inteligência artificial, eu não sei se ele tem muita gente, não. Então, assim, mas talvez daqui a 2 anos, quando a gente estiver com 1 milhão de pessoas, vai ter um monte de gente se aglutinando em torno do projeto que ele criou. Ou de outros que derivarem daí, né? Uhum. Então, só para a gente encerrar aqui para o Diogo poder começar a discussão dele, vamos continuar a gente, Murilo? O que você acha? Bora. Para a gente fazer esse trabalho, esse exercício de como é que pode ser esse branding.
Vamos continuar. Vamos depois conversar sobre que horários que dá para a gente fazer. Mas aí a gente vai discutindo em torno do seu, a gente abre a discussão para quem quiser chegar e participar dela, mas a gente vai fazendo em torno do seu, e eu acho que, enfim, acho que pode ser interessante. Mas acho legal você, desses 4 você ficar com um só. Pra gente eu preciso pelo menos 2, né? Um para o mundo corporativo e um para a Prospera. Porque senão vai ser muita coisa, né? É verdade, não? Qual o primeiro, né? Claro. A gente vai discutindo um, porque a gente não vai conseguir discutir tudo ao mesmo tempo, né? E aí depois a gente vai nos outros, assim. Tá bom? Claro. É isso aí. É só a gente conseguir administrar a agenda. Veja aí sua proposta. Eu tenho uma boa flexibilidade, mas também, às vezes, tem períodos que eu estou viajando. Mas tudo bem, a gente vai tocando. Vamos tentar. Combinado. Boa sorte lá. Obrigada. Pode seguir, querido. Quer puxar eu? O Tony está com a gente aí também, ele deve ter cortado o vídeo, mas está escutando. Tá, legal. Na verdade, eu quis me deixar à disposição para tirarem dúvidas sobre o Noia, porque, como tu falou, não ficou muito claro lá, né, no texto. Então, tem...